Olá, meus irmãos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu quero deixar um texto aqui que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, que vai nos dizer assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas dos principais crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus irmãos, eu quero compartilhar essa mensagem com cada um de vocês sobre o seguinte aspecto, o seguinte tema: a força do pecado. Já imaginou o quanto é difícil a nossa vida lutar diariamente contra o pecado? Realizar ações que sabemos que são contrárias à vontade de Deus. Sabemos que nós temos que refrear a nossa atitude, mas mesmo assim nós vamos lá e acabamos cometendo aquele pecado. Mas não fique triste, irmãos. O texto vai nos mostrar nesse primeiro episódio da história da humanidade, onde nós sabemos que aconteceu o primeiro homicídio. Nós vemos dois irmãos, dois homens com naturezas distintas, com habilidades diferentes, que em um dado momento eles começaram a adorar a Deus na forma de apresentar as suas ofertas. Nós vemos aqui que Caim faz essa chamativa. Caim é que dá a entender dessa ideia de adoração ao Senhor por meio daquilo que ele possui. Caim leva a sua parte como oferta, os seus frutos, não é recebido pelo Senhor. E Abel, como um pastor de ovelhas, leva a melhor oferta para o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui comigo, especificamente para o versículo 7, que vai dizer assim em outra versão: o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meus queridos irmãos, o texto destacado é a voz do Senhor, é a voz do nosso Deus. E o nosso Deus está dizendo diretamente uma resposta de sabedoria para aquelas tentações que eu e você sofremos, por aquelas perturbações que nos ameaçam dia após dia, que nós somos às vezes levados a cometer um pecado. Deus diz: o pecado está aí, desejando conquistar você, mas saiba que existe uma saída. Saiba que tem como você vencer o pecado. Eu quero deixar aqui a primeira lição em relação a como vencer o pecado. É que o nosso Senhor, Ele está de olho nas nossas ações que nós executamos. O versículo ele é claro em nos dizer: se você fizer o bem, não será aceito. Então a primeira oportunidade que nós temos de vencer o pecado é praticar as boas ações, é realizar o que nosso Deus deseja que qualquer cristão seja. A segunda lição que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, é que o pecado não traz nenhum benefício para nós. Pelo contrário, ele vai trazer uma maldição. O demônio, o diabo, ele vem apenas com um propósito: matar, roubar e destruir. Não necessariamente nesta ordem, mas a sua função é essa em nossas vidas. Ele nos engana, meus irmãos, por meio da sua sedução,
por meio do seu poder. E não precisa achar que ele não tem poder para fazer coisa não, porque ele tem poder sim. Ele vai colocar sempre algo sedutor em sua vida. E isso seja em qualquer área, meus irmãos. Ele vai lhe seduzir. Ele vai introduzir algo que você vai cobiçar. Olha o que aconteceu com Caim. Ele cobiçou a mesma relação de aceitação de Deus em relação à oferta do seu irmão. Ele não se preocupou, meus irmãos, em trabalhar para entregar o melhor para o Senhor. Pelo contrário, ele cobiçou aquele desejo e por meio daquele desejo, em sua mente veio algo de Satanás. Ora, se eu eliminar o meu irmão, então somente a mim ficará o cargo de entregar uma oferta. Se eu entregar a minha oferta do jeito que está, não terá com quem comparar a minha oferta. E assim aconteceu no seu coração. E com esse desejo, ele pratica o mal, ele pratica o pecado que já estava ali, à porta, batendo, do qual ele tinha todas as condições de vencer. Por isso, meus irmãos, eu oro e continuo orando para que nós sejamos livres dos pecados, que nós tenhamos força no nosso Deus, que nós possamos buscar com intimidade o nosso Senhor para lutar contra as armadilhas do diabo. Fique na paz, meus amados irmãos e amigos.